Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com a mesma roupa, hoje aqui é domingo. Graças a Deus estamos todos bem, todo mundo em paz. Eu já acordei, já tomei café, já fui lá embaixo, já tomei café, comeu bem. Ele tá ali agora capinando aí, né, a frente de casa. E eu vim fazer meu devocional, né? Vim abrir esse vídeo para vocês. Ontem, no vídeo anterior, eu disse que eu ia para o encontro de casais. Eu fui, ontem nós fomos para o encontro de casais, mas eu nem me arrumei. Eu disse que ia compartilhar com vocês me arrumando, mas foi tudo tão correndo. Porque meu bem já chegou, teve um sepultamento ontem, ele foi pro sepultamento, chegou do trabalho também. Aí veio descansar, eu também vim descansar, que eu fiquei o dia todo do sábado em pé trabalhando. Aí vim descansar e era 18 horas. A gente pensou que ia ser por volta de 8 horas. Quando a gente foi ver, ia ser 18h30. Aí levantamos correndo para se arrumar, para poder a gente ir pro encontro de casais. Aí eu, como eu falei com vocês que eu tinha pego uma roupa lá na outra casa, eu trouxe a roupa. Quando eu cheguei aqui, a roupa não deu em mim. Mas eu tinha comprado outro vestido para isso. Só que eu achei que ele não ia ficar legal com blazer. Porque o tecido dele não combinava com o blazer, né? O blazer ele é mais encorpado. E ele é transpassadozinho assim. É um vestido muito bonito. Só que ele não ia ficar, não ia aparecer, né? Com o blazer. Aí eu deixei para usar em outra ocasião, para eu sair para o meu bem, para algum lugar, um evento, em qualquer outro lugar. Aí eu decidi não usar. Mas eu tinha trazido outro também. Aí eu consegui usar o que eu trouxe, o azul. Mas foi bom, graças a Deus. Foi um encontro assim muito bom, muito gostoso. Eu ganhei eu peguei o número para poder ter o sorteio. Aí eu disse, eu vou ganhar esse livro. E eu ganhei realmente esse livro. Guiados por Deus. É um devocional. A sabedoria das mulheres da Bíblia para suas decisões, né? Então é um livro muito importante, né? Para termos sabedoria, para tomarmos as nossas decisões. Eu falei para vocês no vídeo que, como eu perdi algumas partes dos vídeos, eu não sei se está nessa parte. Falando a vocês a questão do que eu estou pensando em voltar a trabalhar, pensando em voltar para a loja, para poder ajudar meu bem. Só que o Senhor me trouxe para casa, né? O Senhor me direcionou para casa. Então a gente precisa buscar no Senhor sabedoria, né? É para tomarmos as decisões. E às vezes a minha decisão não é a decisão que o Senhor quer. Às vezes a minha vontade não é o que o Senhor quer, né? Às vezes, como eu fui lá umas 2 vezes, eu percebi que Ele está precisando de mim, precisando que eu volte por muitos outros motivos, por vários motivos. Mas eu preciso entender que eu em casa, de joelhos dobrados, né, orando, intercedendo, o Senhor, Ele age muito mais, né, do que eu, às vezes, presencialmente. Então, se eu sair da posição pela minha vontade, por querer ajudar, por querer fazer, pela questão humana, às vezes a decisão não é a decisão, é a minha decisão, não é a decisão a qual o Senhor quer que eu tome. Mas, enfim, eu vou ler esse livro, né? Ele é devocional. Eu já até trouxe ele para poder usá-lo agora pela manhã, fazendo o meu devocional. E depois eu compartilho com vocês, falando sobre, né? Sobre ele um pouco mais. Mas eu acho que vai ser um livro bom, vai me ajudar bastante. Ele é esse aqui, né? Guiadas por Deus. Guiadas por Deus. Então eu vou ler ele e depois eu compartilho com vocês. Mas vamos começar esse vídeo hoje. Hoje aqui é domingo, eu vou soltar o vídeo para vocês do sábado. E já vou fazer o vídeo para vocês para amanhã, para segunda-feira. Não consegui fazer cabelo ontem, não consegui fazer unha. A menina da sobrancelha também não me deu retorno, porque ela disse que só iria poder fazer a minha sobrancelha se ela achasse alguém para ficar com o filhinho dela, né? Ele ainda é bebê. Se ela conseguisse alguém para ficar com ele, ela faria. Senão, não teria como ela fazer. Aí meu cabelo, como estava escovado, aí eu fiz um penteadozinho, arrumei ele e fui, arrumei ele, botei uma maquiagenzinha e fui tudo bem, graças a Deus. Eu não poderia, e ela até citou, a moça lá a sexóloga, ela até comentou, né, sobre traumas, quantas mulheres estão doentes, né, estão ainda feridas, traumatizadas por palavras que ouviram na adolescência,
na infância, virando para a fase adulta, né? Às vezes se tranca num casulo, se tranca no seu mundo, naquela caixinha, e deixa de viver, né? Se eu tivesse uma mentalidade, vamos se dizer, emocionalmente frágil, eu não iria porque eu não tinha feito minha unha, eu não iria porque eu não tinha feito meu cabelo. Eu queria fazer minha unha e meu cabelo. Mas como eu estava naquele corre-corre, a menina ligou para marcar, ela marca geralmente dia de quinta, para sexta, sábado, nessas datas, ela ligou para mim e foi na quarta-feira. Eu disse a ela que eu não teria como, porque eu estava em espera de respostas, né? Se eu ia conseguir achar agendamento, se eu ia conseguir que me encaixasse para poder eu ficar livre. Então eu não ia empatar ela de ter uma agenda já fechada, organizada por causa de mim. Então eu liberei ela. Então ontem eu precisava ir para esse encontro de casais. Meu bem queria muito ir. Então eu não ia frustrar, né? Porque eu não tinha feito minha unha. A Miri tinha arrumado ela no domingo. Aí eu fui, tava arrumadinha, eu fui, tava limpinha. Fui, meu cabelo tava precisando fazer escova, tava. Mas eu fui, arrumei, fiz um penteadozinho, coloquei uma maquiagem, fui. E ela falando sobre isso, quantas mulheres, né, estão frustradas porque o cabelo, porque eu vi que o cabelo era duro, porque eu, na sua infância eu vi porque o cabelo era assim, né, ela falando dessa forma mesmo. Porque seu cabelo era crespo, porque seu cabelo... E às vezes se tranca, né, e deixa de viver a oportunidade, deixa de viver o momento que às vezes o Senhor nos proporciona, né? Deixamos de viver por traumas que trazemos, por bagagens que trazemos, né? Da infância, da adolescência, daquela chave que vira da adolescência para a vida adulta. E às vezes nós precisamos sermos curados, né? Eu realmente, meu cabelo ele é cacheado. Ele sempre foi cacheado. E ele tem um cacho muito bonito. O de Ramiro ele é mais liso, o meu ele chega a ser cacheado da raiz para baixo, e o de Miri já é mais liso. E eu não gosto muito, eu me acho muito assim, nova com o meu cabelo cacheado. Eu acho que eu fico assim muito menininha, eu gosto mais do meu cabelo liso, do meu cabelo escovado, que eu já acho que eu fico com aparência de madura, com aparência de mulher adulta, sabe? E é algo meu, não é que ninguém falou, não, é algo meu que eu acho que eu fico mais madura, eu acho que me dá mais facilidade se eu precisar sair, se eu precisar, porque cabelo cacheado, ele requer tempo, ele requer trabalho, e eu não sou muito de cuidar de cabelo, eu gosto de sentar no salão, que lave minha cabeça, que hidrate meu cabelo, que faça minha escova, eu gosto disso, eu não tenho esse negócio de ter vários cremes em casa para cabelo, vários shampoos para cabelo, porque eu não gosto de cuidar. Eu opto em ir para o salão, em fazer meu cabelo no salão, do que fazer o meu cabelo em casa, porque é algo meu. Eu não gosto dessa coisa de lavar, de cuidar. A Ramiro já gosta. Ela lava o cabelo dela 3 vezes na semana. Ela lava, ela hidrata, ela tem um shampoo, ela tem um outro shampoo, ela tem um negócio que passa uma vez na semana para fazer não sei o quê. Então, ela já gosta, né? Eu já não tenho esse com o cabelo. Não, eu gosto de sentar, que lave minha cabeça, sabe? Que faça ali. Até para lavar cabelo em casa, eu não sou muito fã. Eu gosto de sentar ali no salão, fazer. Mas a gente não pode deixar de viver o momento. Foi uma palestra muito boa. Tinha muitos casais. Eu acho que tinha para mais de 20 casais. Muito mais, foram mesa com 6, tinha para mais de, acho que tinha uns 40 casais. Por aí, gente. Acho que sim. Tinha muitos casais. Então a gente precisa ver, por exemplo, a roupa que eu comprei para ir. Eu comprei, gostei, amei. Só que depois eu achei que assim, essa roupa não vai ficar legal. Mas eu tinha uma outra roupa em casa, né? Eu fui com a que eu tinha. Eu fui lá na outra casa e disse assim, rapaz, eu vou levar essas roupas que estão aqui até para poder ir para a igreja. Como eu estava sem conseguir achar uma igreja aqui próximo, porque por onde a gente vai é mais distante, onde a gente morava. Aí a gente está conseguindo, achamos a igreja agora aqui, uma batista. Estou indo para o ciclo de oração, já fomos para 2 cultos, né? E a gente está se identificando, a gente está gostando. Então eu precisava também trazer as minhas roupas para poder ir para a igreja. Aí trouxe, usei a que eu tinha. Então essas coisas a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Precisamos ter muito esse olhar, porque às vezes as palavras que são lançadas,
As palavras que nós ouvimos, ela nos bloqueia. A palavra que nós ouvimos, ela nos trava. E precisamos lançar por terra as palavras que às vezes nós ouvimos e que guardamos no nosso coração. E a palavra do Senhor diz que em tudo temos que guardar o nosso coração. Porque se está no nosso coração, né, e a gente ainda sente dor, a gente ainda lembra com dor, ainda lembramos com um certo sofrimento, uma certa mágoa, um certo ressentimento, aquilo nos paralisa e precisamos entender que precisamos liberar perdão, precisamos perdoar, precisamos também às vezes nos perdoar para que possamos seguir, tá bom? Aí eu vou fazer para vocês hoje um vídeo, né? Eu já pedi o rapaz ali um frango assado, não vou fazer almoço hoje. Eu já liguei pro rapaz, pedi um frango. Eu vou começar pelo meu devocional, já fui lá embaixo, tomei meu café, comeu bem, já fui fazer as coisas dele, tá cortando a grama aí ao redor da casa. Muito que vocês gostem desse vídeo, vocês gostem muito desse vídeo, que vocês não esqueçam de curtir e dar o like, tá bom? Deixa eu fazer o meu devocional e já volto aqui pra gente continuar esse vídeo. Gente, deixa eu só compartilhar com vocês. Olha o que eu comecei falando com vocês, né? Acho que até no vídeo anterior, falando sobre permanecer no direcionamento, né? Permanecer na direção. E esse primeiro capítulo desse livro fala equilíbrio entre trabalho e família. E é algo que a gente precisa realmente ter um grande equilíbrio. Porque às vezes tem muitas... Ele conta com cada um de nós. E quando eu entendo por mim, né? Eu falo de mim. Quando o Senhor me trouxe para casa, para voltar para casa, foi um direcionamento também dele, né? E eu preciso entender que ainda não... não sei se ainda se já é o tempo, né, de eu sair desse direcionamento. Por quê? Porque são coisas que às vezes a gente não pode expor, que a gente não pode contar, porque às vezes não é só sobre a gente, é sobre uma outra pessoa. E quando eu vim para casa, voltei para casa, para estar em casa com os meus filhos, coisinhas assim que eu poderia passar desapercebido, poderia passar, né, abatido, como se fala. Mas pela correria do dia a dia, pela correria conciliar trabalho, casa, marido, esposa, filhos, ainda a obra, né? Ainda você se doar para o Senhor, para servir ao Senhor, para ser discípulo do Senhor. São coisas mínimas que às vezes você fica abatido, que se passa e você não percebe. E como eu já falei alguns vídeos atrás, meu esposo sempre, né, que coisou a casa, eu sempre quis trabalhar para ajudar, para me sentir também útil e tal. Mas não nunca que ele me obrigou a ficar só em casa. Não nunca que foi necessário eu sair para trabalhar. A gente sempre teve esse equilíbrio, né? Ele sempre tinha muito cuidado com os nossos filhos. Quem vai tomar conta? Lá, os meninos já tiveram 5 babás, né? Já passaram 5 pessoas lá pela minha casa, quando os meninos eram menores. E 5 porque eu falo que uma delas voltou 2 vezes. E eu sempre tentava deixar os meus filhos com alguém, tentava para ir trabalhar, para ir estar com o meu bem. E o Senhor sempre me trazia para casa. Aí ele deixou, eu ficava com aquela, o Senhor me trazia para casa. Então, com cada um, eu creio que o Senhor trabalha de uma vida, né, de uma maneira individual, de uma maneira particular. E eu percebo hoje que eu quero ir para a loja, que eu quero hoje estar
auxiliando eles, dando um apoio. Hoje está meu enteado, está Pedro, está meu bem, estão os 3 trabalhando, mas são 3 homens em uma loja, né? São 3 homens em um ambiente. E eu percebo que eu preciso estar por alguns outros motivos, por algumas outras coisas, de organização, de equilíbrio, né? 3 homens, 3 temperamentos. E eu fico assim, às vezes, pensando em tudo isso, né? Botando tudo isso na balança. Mas eu não posso sair desse direcionamento. Eu não posso ainda sair, né? Desta direção. Aí fala aqui, procurar por essa harmonia requer constante discernimento e oração. Eu preciso ainda estar nesse constante discernimento e em constante oração, para eu tomar a direção, para eu tomar a direção certa. Necessitamos da direção divina para discernir quando devemos priorizar nossa família. E era isso que eu queria aqui falar, né? Priorizar a família. Priorizar coisas que talvez se eu estivesse no corre-corre, né? De trabalhar, de agenda, mesmo trabalhando para mim, para a gente, eu ia ter que cumprir horários, eu ia ter que cumprir metas. Tinha coisas que eu ia fazer, quem teria que dar conta lá dentro seria eu. Então, eu ia ter que priorizar ou o trabalho, ou a empresa, ou a minha família. E graças a Deus, por meu bem ter essa visão de que a família, né, em primeiro lugar, ele entende que eu preciso priorizar a minha família, a nossa família, né? A minha não, a nossa família. Então, isso vai muito de cada um, né? O Senhor eu espero que vocês me entendam como eu estou falando, para poder a gente entender o que precisamos priorizar. Aí aqui embaixo fala em que todos os aspectos são cuidados de maneiras intencional. Temos que sermos intencional. Eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional para a minha família, né? Eu preciso ter intenção para os meus filhos. Hoje, adolescentes, ontem a gente estava no encontro de casais, deixou a Ramile na praça, com o irmão, com o Pedro e com os coleguinhas de escola, né? Amigos deles mesmo. Colega não, amigos. E depois eu fui buscar ela. Tava tendo forró, tava tendo quadrilhas e tudo. E a gente vê que o mundo tenta de todo jeito abraçar os nossos filhos. O mundo tenta de todo jeito levar os nossos filhos. E a gente sabe o quão difícil é hoje para essa geração, com tantas informações, com tantas coisas que parecem ser bom, com tantas coisas que parecem ser assim, apetitoso, né? Nós já fomos jovens, nós sabemos que é tudo muito bom, é gostoso, mas tudo tem a consequência, né? E a consequência pior é perder a salvação. E a gente sabe que precisamos, né, verdadeiramente sermos intencional para a nossa casa, tá bom? Foi só mesmo um comentários, né, para a gente, como é que diz? Trazer, né, um pouco da minha realidade, trazer um pouco das minhas, como é que eu posso dizer, meu Pai? A palavra me traz, Espírito Santo. Eu casei muito jovem, eu casei com 18 anos, eu conheci meu bem, estava com 17, mas nós começamos a namorar mesmo, eu já estava com 18 anos. E um dia desse, a Ramile disse assim a mim: minha mãe, por que a senhora não foi estudar, minha mãe? A senhora não foi fazer uma faculdade, a senhora foi casar logo. E a gente pensa que 20 anos, 25 anos atrás, né, era um pensamento diferente, era poucas mães que induziam as filhas a estudar, a ter a sua vida, a sua independência. Eu fui crescendo ouvindo, aprenda a arrumar casa, aprenda a lavar os pratos, aprenda a cozinhar, aprenda a se organizar para quando casar, né? Ensina nossos filhos completamente diferente, né? Mas eu casei com 18 anos, não por mas algo assim que... É porque nem tudo a gente pode falar.
Mas foi algo assim que o Senhor construiu, tanto para mim quanto para meu bem. Foi assim, algo que o Senhor proporcionou, né? Foi uma bênção assim que o Senhor tinha separado para mim e para ele. Por várias situações, na verdade, quando a gente se conheceu. Ele já estava separado, eu tinha vindo de como é que eu posso dizer, uma adolescência para a juventude, né, para a mocidade, com alguns complexos, com algumas fragilidades emocionais, com algumas decepções, mas o Senhor, Ele cuida, né? O Senhor, Ele é especialista em cuidar, em curar a gente. E quando a gente se conheceu, ele já estava separado, ele já tinha Rony, meu enteado estava com 10 anos, e ali o Senhor foi juntando, foi assim, arrumando uns quebra-cabeça, e as coisas foram fluindo, né? Eu fazia um curso e eu fui estagiar na Câmara, na época ele era vereador, foi no segundo ano do seu mandato, foi quase no primeiro ano, foi no finalzinho do primeiro ano, foi 2000, a eleição, 2001. Era o seu mandato, primeiro ano. E ali a gente se conheceu. E a gente, meu último dia de estágio, ele estava chegando e eu estava saindo para ir embora já. Já era final já de expediente. A Câmara funciona por volta de até 14 horas. E eles estavam em recesso, foi final de ano. Foi o mês de dezembro todo. E eu finalizei em janeiro. E eles voltariam, a Câmara voltaria em janeiro para as atividades. É um mês de férias. Aí, quando eu tô saindo, ele tá chegando. Gente, eu ia fazer um vídeo completamente diferente, mas o Senhor tá me direcionando e eu tô deixando o Espírito Santo me direcionar. Aí, quando foi eles chegando e eu saindo para ir embora, né? Já era fim de expediente. Só não lembro bem o dia, gente, mas foi um dia de... E a gente se conheceu. Eu ainda estava estudando. Onde eu morava era em uma outra localidade. E a Câmara é lá onde a gente morava antes, que é no centro. Aí, terminei, a gente se viu, assim, foi aquele olhar. A gente fala até hoje sobre aquele olhar. Pronto, seguiu, acabou. Eu encerrei. Quando eu voltei, ia voltar às aulas em março, que as aulas começavam em março, eu vim para a escola. Eu estava estudando ainda. Aí nos encontramos. Aí paramos, nos cumprimentamos, começamos a conversar e tal, e tal, e tal. Aí eu vinha para a escola, depois a gente começou a se encontrar. A gente começou a se encontrar na orla, lá na praça. E ali o Senhor foi criando um sentimento, né? Foi criando um sentimento e tal. Depois ele foi lá em casa, pediu meu pai pra gente namorar, nós começamos a namorar. Na época eu tinha 17, 18, já estava com 18, que eu fiz em fevereiro, 18. Meu bem estava com 37, meu Deus, 36. O Senhor nos uniu com um propósito, né? Fragilidades dele, fragilidades minhas. Eu tinha vindo de um namoro, eu namorei com esse rapaz, eu tinha 15 anos, e foram assim muitos traumas, né? Muitas situações assim que foi vivida, muitas mágoas, muitas humilhações, emocionalmente falando, viu, gente? Muitas coisinhas assim que marca uma adolescente, uma moça, que marca uma mulher, mas graças a Deus, né? Eu já era cristã também, eu já tinha aceitado a Jesus. Quando eu conheci meu bem, eu já era cristã, eu tinha aceitado Jesus com 15, já tinha 2 anos, né, caminhando com o Senhor, e meu bem estava assim, realmente, como é que eu posso dizer? Sem rumo, né, sem direção, e ali o Senhor nos uniu com um grande propósito. O Senhor nos uniu ali para hoje nós sermos essa família abençoada que somos, os nossos filhos abençoados, né? Nosso lar, graças a Deus. E foi isso, né? Um dia eu conto aqui um pouco do meu testemunho para vocês. Mas já formou aqui um vídeo para vocês, eu comento falando um pouco sobre isso.
Aí eu vou soltar esse vídeo para vocês mesmo, para falar um pouco também sobre mim. Eu fui muito curada nessa área de contar, de falar, né? Eu tinha muito receio, eu era muito presa. E quando eu permiti que o Espírito Santo me curasse de muitas mazelas, de muitas coisas, né? Que eu vivi nesse relacionamento, como é que eu posso dizer? Eu hoje conto, né? Eu hoje falo com simplicidade, né? Falo sem dor, eu falo sem ressentimento, falo sem mágoa. Um dia que eu estava conversando, uma psicóloga, uma amiga minha e uma outra amiga, aqui vizinha, ela é irmã em Cristo, a gente conversando sobre isso e eu contando, né? Eu disse assim, um dia, ela é psicóloga, Marli, ela é cristã também, ela é da Assembleia. Eu disse, Marli, um dia, eu em casa, eu já estava casada, eu em casa um dia de noite dormindo, meu celular tá pedindo carga. O Espírito Santo, eu orando, ele disse assim, libere perdão sobre essa pessoa. E o Senhor me trouxe a pessoa à memória, assim, sabe? O Senhor disse, você precisa liberar perdão. Essa pessoa estava desviada, essa pessoa estava desnorteada, essa pessoa estava com a vida completamente, gente, destruída. Assim, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. E eu disse, Senhor, aí o Senhor me fez lembrar de tudo, daquilo que eu ouvia. Gente, até a minha, eu sou muito amiga da irmã dele, ele dizia assim, até a voz dela me enjoa, uma voz insuportável, e o Senhor me curou para eu falar. Eu não falava, eu tinha, como é que eu posso dizer, assim, coisa da minha voz, né, do tom da minha voz, do meu timbre de voz. E o Senhor, ele foi me curando. E quando foi nesse dia que uma noite o Senhor disse assim, libere sobre essa pessoa perdão. Libere para essa pessoa viver. Gente, foi muito forte. Aí eu orei, eu disse, Senhor, eu libero perdão sobre essa pessoa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso. E ali, para a glória de Deus, ele hoje é uma pessoa casada, tem a família, tem um filhinho, né? E às vezes a gente precisa entender que é sobre o outro, às vezes, não é só sobre a gente. Ah, mas me machucou, me feriu, né? Roubou aquilo que mais você tem de preciosidade, a sua inocência. Eu estava com 15 anos na época, quando eu perdi a minha virgindade. Ele já tinha mais ou menos 17, 18 anos, ele é mais velho que eu, acho que 2, 3 anos. E foi algo assim que marcou, né? Que machucou, que feriu, mas o Senhor, ele veio com bálsamo e curou, né? O Senhor, ele veio ali com o Espírito Santo veio ali, curou as minhas feridas, curou aquelas mazelas que me feria, que me machucava, e colocou o remédio. E hoje, para a glória de Deus, hoje eu sou uma mulher curada, né? Hoje eu falo, hoje eu tenho a oportunidade de contar meu testemunho para algumas pessoas e falar, né? Que não é fácil, mas o Senhor é poderoso para curar. E quando essa palestrante ontem falou sobre isso, sobre coisas do passado que às vezes a gente como mulher traz para a nossa vida atual, para o nosso relacionamento, para a nossa família, para a nossa casa, traz um peso muito grande, traz traumas para os nossos filhos, traumas para o nosso casamento, para o nosso cônjuge, traumas que te impede de você seguir, que te impede de você ter uma vida saudável conjugal, uma vida saudável familiar, uma vida saudável espiritual, né? Espiritualmente falando. Mas graças a Deus o Senhor me curou, o Senhor trouxe cura. E quando eu e meu bem a gente se conheceu, aí a gente ainda ficou namorando, depois eu vim, a gente ficou morando junto por acho que uns 2 anos, E logo depois, acho que antes de 2 anos ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e depois a gente casou, nós casamos, ficamos ainda morando junto, depois que ele aceitou, acho que um todo foram 2 anos, 3 anos. A gente ainda sem casar. Não, acho que 3 anos, 3 anos. E depois ele aceitou Jesus, depois ele entendeu, né? E ele casou, nós marcamos o casamento.
Casamos na igreja, casamos no civil, e ele se batizou primeiro, depois nós casamos, e graças a Deus estamos hoje aí com 25 anos, vamos fazer agora 26 anos, agora em março, juntos, né? E agora em janeiro nós fazemos 21 anos casados, mas juntos, em todos, vamos fazer 26 anos. E graças a Deus estamos aqui, né? Só queria contar um pouco do meu testemunho, eu ia fazer um vídeo para vocês, para liberar, mas o Espírito Santo me direcionou. Então, gente, que a gente venha entender, né? Quando eu falo assim, a questão de trabalhar, de sair de casa, eu quero muito que vocês me entendam, né? Eu queria, para poder ajudar, eu tô vendo que meu bem tá assim, sabe? As coisas lá na loja, para eu estar junto, quando eu tô, o ambiente fica mais leve, o ambiente fica assim, mais organizado. Mas eu não posso ainda sair da direção, Muriçoca, com a misericórdia, de manhã. Eu não posso ainda, gente, sair da onde o Senhor me colocou. Eu preciso ser ainda intencional com a minha família. Eu preciso ainda ser intencional com a minha casa, entendeu? Ser intencional ainda para os meus filhos. E eu preciso entender. Pedro está com 19 anos, mas Pedro ainda está... como é que eu posso dizer? Pedro ainda não amadureceu. Aí eu fico, quando é que você vai amadurecer, meu filho? Mas a gente precisa entender o propósito do Senhor, né? Para todas as coisas. Então, foi um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vida, né? Um pouco de mim, sobre mim, mas que o Espírito Santo também possa falar ao seu coração e que você, se tem alguma feridinha, né? Algum resquíciozinho que veio do passado, da infância, da adolescência, da juventude, que você se permita ser curada, que você se permita liberar perdão também sobre a outra pessoa. Porque, mas foi ele que me feriu, foi ele que me machucou. Mas quando você libera o perdão, você segue, né? Você é livre para você viver as promessas, você é livre para poder alcançar, né? Alcançar voos mais altos. Então, que você possa entender que o perdão não é só sobre o outro, é sobre você. É sobre você ter paz, é sobre você ter vida, é sobre você ter saúde. Então, que você possa liberar o perdão. Não sei em que área você precisa liberar, não sei em que momento que você viveu que causou essa ferida, que causou essa dor, que causou esse trauma, mas que você possa entender que o perdão, ele é cura. O perdão, ele é saúde para o seu corpo, né? Então, que você possa entender que o perdão, ele é necessário para que você venha viver uma nova vida em Cristo e ter uma nova vida também, né? E que você possa ser curado para curar outras pessoas. Aí, quando eu falo sobre relacionamento, gente, antigamente, virgindade era algo assim, que era algo precioso, né? Algo assim, era o meu troféu, era a minha preciosidade. E hoje a gente já vê de uma outra forma, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque é muito contraditório. Mas foi algo que foi ali roubado, algo que foi ali tirado, né? E que você dá para alguém com uma confiança, né? E depois é como se um tapete está aqui nos seus pés e puxa um tapete de você, você cai no chão. Então, é mais ou menos isso. E ali eu tive que... Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, minhas irmãs não sabiam. E eu só contei, né, para a irmã dele, no caso, na época, quando eu estava na igreja. Então, eu tive que lidar com aquilo ali tudo sozinha, com 15 anos. Eu tive que lidar com aquilo ali tudo sozinha, com várias situações, né? Com o distrato, com a humilhação, com a dor, né? Com aquela dor, com aquela frustração, com aquele medo, com várias situações. Eu tive que lidar sozinha. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, o Espírito Santo me curou e trouxe, sabe, um marido assim que veio para mim como, vamos dizer, como uma luva, né? Assim, com uma maturidade,
né, com preparo, que soube me cuidar, né? Soube cuidar das feridas, soube cuidar dos traumas, soube cuidar, né? Me sentir uma pessoa importante, me fez mulher, me fez ser mãe, me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, o Senhor, ele sempre cuida, né? E às vezes o Senhor traz alguém para ser essa luva nas suas mãos, mas quando você traz esse peso, quando você traz essa falta de perdão, você impede de que essa luva entre com perfeição na sua mão. Você impede de viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, porque você está ali com peso, tem uma pedra, tem algo que separa. Mas quando você realmente entende, e esse perdão ele é liberado, né, para você, você consegue viver as bênçãos do Senhor e as promessas, tá bom? Esse foi o vídeo que eu fiz para vocês com muito carinho, espero muito que vocês gostem, espero muito que esse pouco do meu testemunho, né, fale com vocês, fale ao coração de vocês, e que o Senhor, ele é bom, e o Senhor, ele cuida, né? Foi assim, vivemos momentos difíceis, já vivemos muitos momentos assim difíceis, meu bem, e ali o Senhor foi nos alicerçando, né? Hoje eu tenho uma maturidade com 42 anos, hoje eu tenho uma maturidade de experiências que eu vivi, experiências que eu tive, experiência que nós vivemos como casal, que nós vivemos como família, momentos que a gente teve que atravessar juntos, né? Vários momentos, várias coisas assim que a gente teve que lidar e amadurecer. E eu louvo ao Senhor porque ficou como experiência. Eu hoje posso contar, eu hoje posso ajudar, eu posso falar, porque o Senhor ele tratou comigo, porque o Senhor ele curou, porque o Senhor ele fez na minha vida, tá bom? Fique com Deus, meu bem. Comecei a usar maquita, não vou conseguir mais falar com vocês. Fique com Deus, que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, com todas as sortes de bênçãos, e que você possa entender que o perdão sendo liberado, essa luva que o Senhor colocou nas suas mãos, né? Ela pode ser vivida. Você pode realmente viver algo novo quando você entende que o perdão, ele é essencial para que você possa ter uma vida transformada em Cristo, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.